E aí, meninos, tudo bem? Estamos aqui colocando um álcool gel na mão para fazer o preventivo, né? Não sei se você está fazendo isso em casa, mas tem que fazer, hein? Lavar as mãos também com bastante água e sabão, várias vezes por dia. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer aí como prevenção, viu? E aí eu trouxe aqui uma segunda inserção aí para você, um segundo vídeo para fazer uma companhia aí enquanto você está em casa nesses dias, né? Nosso segundo tema aqui seriam os movimentos migratórios. O que a gente entende por migração? Migração seria o deslocamento de pessoas, mudança de endereço, né? Veja, o que seria uma região emigratória? Emigração. Emigração seria a saída de pessoas. Por exemplo, o continente europeu até a Segunda Guerra Mundial era uma região emigratória, que expulsava gente. Depois da Segunda Guerra, a economia europeia voltou a crescer e aí inverteu. A Europa passou a ser o quê? Uma área imigratória, de atração de pessoas. Então, emigração expulsa gente, imigração é a chegada de pessoas. E por que a gente migra? Por que as pessoas deixam sua terra de origem e migram para outro lugar? Elas migram por fatores naturais, por exemplo, um terremoto, uma seca prolongada, um inverno rigoroso, um furacão, né? Também migram por fatores econômicos, por exemplo, a busca por empregos, busca por melhores condições de vida, melhores salários. Esse aqui talvez seja o principal fator que faça as pessoas migrarem no mundo todo, não apenas no Brasil. É um dos mais comuns aí, né, a migração de países subdesenvolvidos para os países do norte rico, desenvolvidos. E fatores políticos, pode ser uma guerra, uma perseguição política, uma diferença étnica e religiosa, né? Esses seriam os principais fatores que levam as pessoas a migrarem. As migrações também ocorrem de dois tipos. Pode ser uma migração natural ou espontânea, você vai porque você quis, né? Ninguém te obrigou a migrar. Ou, muitas vezes, a migração forçada. Esse foi um tipo cobrado num vestibular recente da Unesp, cobrando aí refugiados de guerras, né? Refugiados sírios, refugiados africanos. Você vai, não por sua livre e espontânea vontade, mas você foi obrigado a fugir daquele país para não ir preso ou morto, né? Então esse é um tipo cada vez mais comum em algumas partes do mundo. As migrações também acontecem em dois âmbitos. Podem ser migrações em âmbito interno, as migrações internas, que são aquelas que acontecem dentro do próprio país, ou as migrações externas, que são aquelas que ultrapassam as fronteiras do país. Pode ser, por exemplo, um brasileiro que vai para os Estados Unidos, ou então um venezuelano que vem para o Brasil. Nós ficaremos aqui no começo com as migrações internas. E uma das mais tradicionais que você encontra aí nos vestibulares e no Enem é o êxodo rural. O êxodo rural é aquela tradicional migração do campo para a cidade. Você tem que associar isso aqui com o nível de industrialização dos países. Quanto mais industrializado é o país, mais intenso é o seu êxodo rural. Então, aqueles países que se industrializaram primeiro, como por exemplo países europeus, Estados Unidos, Canadá, Japão, eles tiveram o seu êxodo rural lá nos séculos passados, né? Desde o século XVIII, XIX. Já o caso do Brasil é um país que se industrializou bem mais tarde. Você vai ver aí com os colegas de história, né, que o Brasil ele começa mesmo a se industrializar na década de 30 com o Getúlio Vargas, quando ele implanta no Brasil a indústria de base. Até então, 1929, o que sustentava a economia brasileira era a exportação de café. O Brasil deixa de ser uma economia agrário exportadora e se torna a partir daqui uma economia urbano-industrial. Observe no meu gráfico, a partir dos anos 30, com a decadência da cafeicultura, Vargas assumindo o governo, a população urbana começa a aumentar e a rural começa a diminuir. Observem apenas aqui que a partir de meados dos anos 60, depois do governo Juscelino, por que governo Juscelino? Porque ele trouxe para o Brasil as grandes empresas multinacionais, né? Em especial a indústria automobilística. Foi a partir do governo JK que o êxodo rural passou a ser mais acelerado no Brasil. E, consequentemente, pessoal, a urbanização também se intensifica. Basta você ver aí na sua família que você convive
convive com pessoas que nasceram e viveram no campo. Eu estou falando de algumas décadas atrás, nós estamos em 2020, eu estou falando de década de 60, tem no máximo 60 anos que o êxodo rural ficou mais intenso. E por que os nossos avós, nossos pais deixaram o campo e vieram para a cidade? Pessoal, os principais fatores seriam a industrialização, que a indústria virou sinônimo de progresso, né, de melhores empregos, melhores salários, a busca por melhores condições de vida, principalmente saúde e educação. Lá na roça não tinha hospital, não tinha escola direito, né? Na cidade essas condições de vida seriam melhores. A própria mecanização do campo, né, que gerou o desemprego. Lembre-se, a mão de obra humana vai sendo substituída aos poucos pelas máquinas, então essas pessoas desempregadas buscam empregos nas cidades. A concentração de terras, a gente sabe que no Brasil nós temos uma má distribuição de terras. Se você não é dono da terra onde você vive, você acaba migrando para a cidade, ou então se você é dono de uma pequena propriedade, vem para a cidade. O próprio fascínio exercido pelas cidades, né? A atração natural da cidade sobre as pessoas do campo, a simples abertura de estradas, atraindo as pessoas, facilitando o êxodo rural, as crises cíclicas que o campo brasileiro vive, os seus altos e baixos aí no campo, isso desanima muita gente e faz a pessoa ir para a cidade, e finalmente o Estatuto do Trabalhador Rural, criado em 1964, que dava ao trabalhador do campo os mesmos direitos trabalhistas do trabalhador da cidade, como, por exemplo, carteira assinada, férias remuneradas, entre outros. Mas por que agora ele está amparado pela lei e ele vai migrar para a cidade? É porque muitos fazendeiros não puderam ou não quiseram pagar essas despesas, e aí dispensaram trabalhadores. Para onde que eles foram? Para a cidade. Observe então, década de 60, êxodo rural mais acelerado.